cerimonial especial do lançamento da República do Silêncio. O evento aconteceu na Casa de Cultura Ilza Campos Sade. Para a imprensa presente, o mestre em Histórias Sociais, Flávio Matheus dos Santos, falou sobre o grande feito. Então você tem que submeter tudo aquilo que foi dito pelas pessoas à crítica histórica e à crítica científica. Quais foram as suas principais fontes? Olha, as minhas principais fontes foram jornais da época, processos criminais instaurados no período contra os coronéis e além de depoimentos de pessoas que tiveram parentes envolvidos na trama. Professor, nesse período de pesquisa, hoje dá para afirmar que Manhuaçu foi realmente uma república naquele final de século? Muito boa pergunta, Carlos Henrique. Olha que interessante. Existem diferentes visões da história. Algumas visões da história, elas poderiam dizer que Manhuaçu não foi república. Outras interpretações poderiam vê-la em outro sentido. A história existe diferentes linhas de pesquisa. E é isso que eu trabalho no primeiro capítulo de meu trabalho, onde eu procuro utilizar uma literatura científica que possa analisar se foi ou não uma república em Manhuaçu. A ideia de uma República do Silêncio é justamente porque esse assunto ficou muito escondido ao longo desses mais de 100 anos. Perfeitamente, Carlos Henrique. Olha que interessante. Eu trabalho o silêncio em minha análise. Olha que fato interessante. Por que a gente vai estudar o silêncio? É porque através do estudo do silêncio é que a gente vai saber como que o discurso foi construído. Existe o discurso e existe o silêncio. O discurso é aquilo que fica efetivado, é aquilo que fica documentado, é aquilo que aquele cara que teve dinheiro, que não passou pelo que eu passei, teve dinheiro para produzir e escrever. Agora o silêncio é o derrotado, é aquele que perdeu, é o pobre que não teve condição de escrever. Então existem dois lados da moeda, a história do dominador e a do dominado. Então quando eu vislumbro para a história a República do Silêncio, eu dou voz aos vencidos também. Eu não transformo a ditadura dos vencidos, mas eu faço com que os vencidos também tenham a vez de falar. Quais foram os motivos que levaram o Serafim a tomar o poder em Manhuaçu? Um dos motivos que está relacionado à tomada de poder do coronel Serafim Tiburcio em Manhuaçu foram as perseguições políticas que ele sofreu. O coronel Serafim Tiburcio, ele não era nenhum santo, eu coloco isso claramente em meu livro, mas a disputa de poder no estado de Minas era muito grande. A gente tem aqui, eu faço um mapeamento no meu livro, em que a gente percebe que tinha 51 municípios que pertenciam a Manhuaçu. E depois da emancipação, foram muitos outros municípios que ficaram dependentes de Manhuaçu. Então a briga e a disputa de poder eram muito grandes e necessitava de um chefe político de impacto nessa região para fazer com que tudo isso desenvolvesse e criasse assim a chamada República Manhuaçu. Foi na verdade uma disputa de poder, uma forma de poder dar um troco ao Estado que não fazia com que o poder do Estado chegasse ao município. Como é que foi a retirada dele desse poder? O que acontece é o seguinte, o exército brasileiro ameaça invadir o município de Manhuaçu, entre outras circunstâncias que eram apontadas na época, a invasão do exército brasileiro. Você tem aí também a fragilidade da própria República do Serafim Tiburcio. Foram 22 dias, mas foram 22 dias de separação territorial. Então o que vai acontecer? Ele não estava preparado para dar cabo a essa experiência política. Então quando ele se vê cercado, quando ele vê que não vai ter mais o poder contar com o apoio da população, ele retira suas tropas da região e vai para a região do Espírito Santo. Mas quando ele faz isso, ele dá uma prova contundente de que o estado de Minas Gerais, em especial o governador Crispim Jacques Bias Fortes, não tinha condições nenhuma de administrar Minas Gerais de Ouro Preto. Era preciso também mudar a capital de Minas para Belo Horizonte. Ele tinha não da população? Ele tinha o apoio da população, uma vez que essa população também o temia, mas também o amava. E na medida em que eles o amavam, na medida em que eles o temiam, ele conseguia instituir seu poder de mando, fazer circular a moeda e justificar todo o seu poder. Sobre a República do Silêncio, ela nos traz muitas inovações, porque nós conhecíamos apenas uma pequena parte dessa história. E hoje nós pudemos ver concretamente como essa história se estendeu
aprendeu ao longo dos anos e aquilo que representou o Serafim Tiburcio para a história de nossa terra. Nós vimos hoje vários exemplos de mudança de história, né? O professor Flávio Mateus nos honrou com a sua presença e nos mostrando que o Serafim Tiburcio foi um homem altaneiro. Não nos interessa hoje, eu digo isso sempre, se ele foi herói ou bandido. Nos interessa que ele fez a história, que ele fez parte da história, que ele é história. E que nós devemos seguir o exemplo dele. Nós também temos que fazer a nossa história. E é isso que nós estamos fazendo, aliando esse trabalho, essa dedicação à cultura de Manhuaçu e fazendo também a nossa história. E com o exemplo de Flávio Mateus, né, o louco, como ele mesmo se autoproclamou, com o nosso querido Serafim Tiburcio, que a gente isso nos sensibilize a todos nós e a gente possa realmente trabalhar mais em prol da cultura de Manhuaçu. Nós tivemos a oportunidade de juntos estarmos trabalhando, né, nesse projeto. Embora que o mérito é todo dele, né, dado que nós estivemos fazendo um curso de mestrado em comum. E ele, fruto lá da educação que recebeu em Caratinga, ele nessas alturas ele acabou se aprofundando no tema que ele achou tão interessante e que de fato é um tema dos mais interessantes mesmo, que é deixar público que em Manhuaçu houve um momento em que uma das pessoas que aqui vivia, um coronel, resolveu então decretar a chamada República do Manhuaçu. De certa maneira ela durou pouco tempo, mas incomodou a ordem constituída da época. Olha, eu acho que Manhuaçu está de parabéns por mais esse evento, que é mais um livro, mais alguma coisa que esclarece a nossa história. Que você sabe que escrever sobre uma cidade ou sobre um fato, sobre qualquer coisa, quanto mais se descobrir, quanto mais a gente ficar sabendo a esse respeito, é mais uma riqueza para nós, porque a história é vista sob diversos prismas. E cada pessoa tem seu modo natural de interpretar uma coisa. E eu gostei muito das palavras deste autor, que ele escreveu sobre um tema que eu também havia escrito, mas ele com certeza ainda não leu o livro, mas com certeza ele fez uma apreciação melhor e mais profunda e que de fato é um fato muito inédito, uma república que se quis ser, que o Serafim Tiburcio quis fundar aqui em Manhuaçu. Realmente é uma satisfação muito grande estar participando desse momento histórico aqui em Manhuaçu. Quero parabenizar a Academia de Letras mesmo por esses 17 anos agora comemorado da sua fundação e agora o escritor, né, o Flávio Mateus, pelo lançamento desse livro, da história mesmo de Manhuaçu como república e tudo. Olha, para nós é de suma importância, né? Quando nós vemos uma pessoa igual o Flávio, o professor Flávio e o Daniel, pessoas envolvidas realmente em trazer a história de um passado recente, uma coisa ímpar, que é uma república, mesmo por pouco tempo, numa cidade do interior. E para nós fazermos parte dessa história, podermos ajudar esse artista, vamos dizer assim, esse historiador, nesse momento de mostrar para a nossa população como foi a vida aqui de Serafim Tiburcio, como foi essa república, para nós que estamos hoje fazendo parte, é de muita importância. Nós ficamos sensibilizados porque sabemos que foi um trabalho muito sério.